Agora, gente, sobre saneamento básico, olha que é muito. Eu acredito na evolução da humanidade justamente a partir do saneamento básico. Olha aqui, acompanhe comigo esse VT, depois a gente vai aprofundar no assunto, viu? Quando falamos em saneamento básico, logo imaginamos o abastecimento de água e o esgotamento sanitário. Entretanto, o saneamento básico inclui uma série de outros serviços fundamentais para a qualidade de vida de uma população. De acordo com a lei, podemos definir como saneamento básico o conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo das águas pluviais urbanas. Esse é um assunto de interesse nacional, pois impacta diretamente na vida de todas as pessoas e no desenvolvimento socioeconômico do país. As atividades que englobam esses serviços são essenciais para a prevenção de doenças, redução da mortalidade infantil, melhorias nos índices de educação e empregabilidade, preservação ambiental, expansão do turismo, etc. Saneamento, apesar de básico, é um assunto complexo, que impacta em diversas áreas da sociedade. Por isso, acompanhe agora o nosso papo e esclareça todas as suas dúvidas. Eu recebo aqui na Rede Vida de Televisão o professor Clóvis Chietzi, né, professor? Isso. Seriacop Ferreira, engenheiro civil, mestre em arquitetura e urbanismo, professor da Universidade Paulista, aqui, ó, e assim, alguém que vai nos ajudar a entender, né, sobre a questão do saneamento básico. Professor, seja bem-vindo. Muito obrigado por estar com a gente aqui. Muito obrigado, eu. Olha, é um assunto extremamente importante, porque eu estava dizendo, eu acredito, a evolução da humanidade, ela começa a ser algo mais rápido quando conhece os princípios do saneamento, né? Porque até então a gente convivia com doenças, até então a gente convivia com contaminações, e de repente quando o homem se dá conta que o saneamento básico é base para uma saúde, as coisas começam a mudar, né? Sem dúvida, sem dúvida. O saneamento, quando a gente fala de saneamento básico, a gente está falando especificamente de quê, professor? Olha, acho que posso me estender um pouquinho, Sim, né? Porque a gente precisa entender um pouquinho o geral do saneamento básico para a gente saber o que a gente está discutindo. Isso. É um assunto muito recente. Você falou historicamente, 200 anos atrás, pouco mais, não existia o problema e, portanto, não existia a ciência com o estudo do saneamento. A gente logo pensa em água, né? Purificação da água, porque água é vida, né? Não existe vida sem água. Então é a primeira coisa que a gente pensa. Mas também tem coleta de lixo, condução de águas pluviais, disposição do lixo, disposição do esgoto. Do esgoto, principalmente. Sempre foi um problema para a humanidade essa questão do esgoto, né? Não foi tanto. Não foi? Não. Professor, olha que por isso que o pessoal descuidava, né? O grande tratador de esgoto, né? O grande tratamento de água é grátis e é provido pela natureza. A própria natureza faz A própria natureza. Primeiro que a água escoando por um rio, do rio em direção ao mar, ela vai se autodepurando. Entendi. Vai recuperando o oxigênio, ela vai se autodepurando. Então, há 100 anos atrás, 90 anos atrás, você tinha aqui uma água, um despejo aqui na capital e ali em Santana de Parnaíba já estava tudo purificado. Porque o volume também não era muito, né? Porque o volume não era muito. E também o seguinte, ela é gratuita porque é energia solar. Entendi. Então, o grande tratamento, o grande purificador a água evapora, forma nuvem, quando evapora só a água. Garrafa PET, essas coisas não evapora junto. Não evapora. Então, evapora só a água. Depois essa água, o vento leva para cá, para lá e leva perto da montanha. Condensa de novo, né? Mudam as condições de temperatura e pressão, a água liquidifica de novo e
cai na terra, precipita. Quando ela precipita, ela vem escoando pela superfície, vai para os pontos mais baixos, forma os rios e tal, e volta para o caminho do mar. Esse é o grande saneamento básico da natureza. É o grande saneamento básico da natureza que nunca houve problema. Então, que a gente precisa Quando surge o problema é quando você tem São Paulo, de uma forma geral, São Paulo, logo em seguida Osasco, logo em seguida outra coisa. Então, a quantidade que você despeja, que a cidade despeja, né, não tenha tempo nem espaço para se autodepurar. Então, os primeiros estudos de saneamento sempre se basearam em observar a natureza, ver o que acontecia, conhecer as reações e, a partir daí, tentar imitar esse procedimento num espaço confinado. Na verdade, é esse o trabalho dos técnicos, não? Tentar fazer o que a natureza faz de uma maneira artificial. De uma maneira controlada. Num espaço pequeno, porque não tem mais espaço. Então, os tratamentos clássicos são, que são bem conhecidos, bem aplicados e tal, são esses tratamentos que imitam a natureza. De alguma forma. Sei. Né? O tratamento de esgoto, eu não sei, eu que preciso saber, todo esgoto lançado hoje no esgoto saído das casas, tal, eles são tratados, por exemplo, deveriam ser tratados? Existe lei que obriga que sejam tratados? Aí eu te pergunto, aonde você está se referindo? Vamos falar aqui. Se você se refere São Paulo, capital... Tem uma boa quantidade, ainda falta muito, mas quase a maioria do esgoto já é tratado. E constantemente tem se feito mais estações de tratamento. Se você sai de São Paulo, vai para outros centros, né? Aí já a situação é muito difícil. Se você tomar a média do Brasil... Aí eu queria perguntar isso, qual que é a situação do Brasil? A média do Brasil é 50%, mais não tem água potável. Mais do que 50% não tem esgoto tratado. Você está brincando isso? Mais de 50%? Metade não tem? Mais da metade não tem. Isso é um absurdo. Então, tem muito trabalho pela frente, muita coisa para ser feita e está... Porque, na verdade, sem o saneamento, sem o tratamento, é uma fonte inesgotável de doenças. Ah, sim, sem dúvida. Todas as doenças que a gente já conhece, que são transmissíveis pela água, né? Que são leptospirose, diversas doenças. Tudo isso se agrava muito quanto maior a quantidade de esgoto lançada nos rios. Agora, o senhor, achei interessante porque o senhor foi elencando o saneamento, a gente pensa em saneamento básico, eu também, tratar o esgoto, mas... Nós temos lixo, né? Nós temos outras coisas que fazem parte do saneamento. Fazem parte do saneamento. E, inclusive, antes do esgoto, a gente trata a água. A água que a gente vai receber. É mais vital. É verdade. Né? Como é que a gente fazia quando os nossos antepassados, as cidades eram pequenas, coletava a água antes, né? Ou num poço. Sei. E despejava o esgoto depois. Até parecido com a... entendi. Você pegava água limpa e jogava depois para não contaminar. Não contaminar. Parecido com aquela fábula do lobo e do cordeiro. É verdade, que suja a água lá em cima. Está sujando a água. Não, mas eu estou em cima, né? Então a gente pegava a água antes e jogava depois. Outra coisa importante é que a água, esse ciclo da água, né? A água no planeta está sempre em constante movimento e transformação. Sempre. Sempre, não para. E ela não tem para onde ir, isso é importante. Ela não tem para onde ir, ela sobe, desce, vai para o mar, volta. Então, um mito, né, uma coisa assim, achando que estamos consumindo água demais, vai acabar a água. Não vai acabar. Ela não tem para onde. Ela não tem. E ela não acaba porque ela só muda de estado. Só muda de estado. E ela está lá, ou em forma de gelo, ou em forma de vapor, ou em forma líquida, ela está ali, né? Interessante esse pensamento, interessante mesmo. Não tem para onde ir. Vai para Marte, não vai para Marte. Vai cair do planeta. Pingar assim. A gente nem sabe se aqui é embaixo, né? É verdade. Os europeus desenharam eles lá em cima. Precisaram... Mas, enfim,
Então não tem perigo, a água não vai acabar. O que acontece é que cada vez vai ficar mais difícil de você pegar água potável. Água potável. Esse que é o problema, esse é o problema. Sim, né? E eu estava falando, nesse caminho dela, ela infiltra no terreno. Infiltra no terreno, às vezes se encontra uma fendas e desce muito. Vai formar aquíferos, aquífero subterrâneo. Mas no próprio terreno, você tem o lençol freático. Aquífero é uma coisa e lençol freático é outra? É outra. O aquífero é profundo. O lençol freático está aqui perto da gente. Entendi. Então, muita gente tinha poço. Sei. E poço você está furando o lençol freático, espera a água encher ele e usa aquela água. E basicamente é uma água potável, dá uma fervidinha e tal. Enquanto você tinha pouca quantidade de pessoas. Sei. Né? A hora que você vai aumentando, você vai contaminando esse lençol freático. O lençol freático também. Então, o uso da fossa, né? A fossa que chama... Fossa cética. Fossa séptica. Né? A fossa cética é uma solução, não é um problema. Não é um problema? Não é um problema, é uma solução. Só que desde que bem feita. Né? Entendi. Então a fossa é praticamente um tratamento de esgoto individual. Entendi. Né? O esgoto das cidades e tal é sempre um problema de uma grande companhia, onde você não tinha rede de coleta para tratar, é um tratamento de um domicílio, de uma residência. E separa, faz o mesmo papel, agora precisa cuidado de dar o tempo dentro da fossa cética para que a água saia. Fica só o material sólido. Isso, e depois você infiltre de novo na terra, né? Precisa de técnica bem feita, mas qualquer um faz essa técnica desde que bem treinado. Então, isso é uma ótima solução quando você não tem uma rede de coleta. Isso é interessante. Precisa ter a rede de coleta para mandar para uma estação coletiva. Sim. E dessa estação grande, então, ali você vai promover o tratamento. Professor, é assim que funciona agora. Assim o ideal de funcionar. Os esgotos são coletados, a rede de esgoto, ela leva para um lugar. Para uma estação. A estação ela vai tratar e tratado, essa água é mandada para os rios. Essa água sempre ela vai chegar para os rios. Volta para o rio. Sempre ela não chega. Volta para o ciclo hidrológico que a gente chama. O normal. E vai para o rio, para o mar, evapora para a nuvem, chove. Agora, é um problema específico. A gente está falando para o Brasil inteiro, mas o Brasil conhece São Paulo e sabe que sempre que fala em São Paulo, o pessoal, o Tietê, o Pinheiros e tal. Certo. Por que, então, se nós temos tratamento aqui em São Paulo, por que o Tietê, o Pinheiros, eles são tão poluídos? Porque tem esgoto ali que não é tratado? Tem esgoto que não tem muito esgoto que não é tratado. E os problemas, locais onde você não tem a coleta e a estação. Isso eu sei que tem se feito bastante. Mas, por exemplo, aqui no córrego Pirajussara, aqui perto, ainda tem muito despejo direto no córrego. Está sendo feita, né? E bem feito, uma série de outras estações menores próximo do local. E isso, com o tempo, vai diminuindo o problema da poluição. O Rio Pinheiros já está bem melhor do que era. Né? O Rio Tietê ainda não, ainda falta muito. Mas um problema sério você precisa coletar nas comunidades. A comunidade tem um terreno desorganizado, tem um relevo ruim, né? Então, é muito mais difícil você fazer coleta de esgoto nesses locais. É onde mais se joga água nos córregos. A gente tem um VT agora, professor. Vamos ver, só para a gente conversar. Tá ok. As doenças e infecções causadas pela falta de saneamento básico, consumo de água e alimentos infectados podem causar diarreia, hepatite A, leptospirose, enjoos e verminose. Dentre todas as doenças, as que mais se destacam são a esquistossomose, popularmente conhecida como barriga d'água, que causa inchaço no abdômen, e a escaridíase, conhecida como lombriga, que se instala no intestino.
Todos os anos, milhares de pessoas ao redor do mundo são internadas com essas doenças. Só no Brasil, elas afetam 1 em cada 3 pessoas, e entre as crianças, mais da metade, sobrecarregando assim o sistema público de saúde com doenças que poderiam ser evitadas com medidas simples, como lavar bem as mãos, evitar andar descalço em locais públicos e sempre ferver a água antes de consumir. Sempre ferver a água antes de consumir. Professor, a gente às vezes, quando viaja nos países, principalmente na Europa e tal, eles dizem assim, os hotéis sempre falam, não precisa, pode tomar água da torneira, que a água é boa e a água da torneira. Aqui no Brasil a gente não tem esse costume porque a água não é boa para ser tomada da torneira. Olha, a informação que eu tenho, que é recente, a água aqui em São Paulo de novo, né? A água que a Sabesp oferece é uma das melhores do mundo. É? É. Olha que interessante E isso. ela não tem gosto, não tem cheiro, não tem, né? E, você falou de viajar, em Roma, por exemplo, a água tem bastante... Forte. Cheiro forte, Forte, né? é verdade. Né? E... O cloro, né? Eu acho que é o cloro, né? O cloro, né? Não é... Não é o cloro? Não é o cloro, não. Eu acho que lá é... Por causa da água mesmo. É, do tipo de rocha Tem das Dolomitas, se eu não me engano, né? Dos rios lá. Mas, enfim, é muito boa. Podíamos tomar, que a gente não tem o costume. Não sei se porque alguma vez a água não foi boa ou se da época que se tomava água de poço. Ah, entendi. Aí ficou essa coisa, né? E água de poço ferve porque é boa. É verdade, é verdade. Mas... Verdade. Eu não esqueci de servir o café. O senhor toma um café? Eu aceito, Ah, claro. que beleza. O senhor toma... Olha, o senhor toma café com açúcar ou sem açúcar? Eu tomo 100. 100? Aham. Ah, meu Deus do céu. Então eu acompanho o senhor, mas com açúcar. Obrigado. Mas, professor, existe regulamentação, políticas públicas que garantem a questão Desculpe, eu derramei o café para o senhor? Não, fui eu mesmo. Existe, e aí está uma questão assim bem importante. E agora há pouco tempo houve o marco regulatório, né? Que foi uma coisa muito importante, um passo muito importante, a nova lei, né? Bom, isso é um assunto assim, a gente levaria um bocado de tempo. Mas existe uma regulação. Existe uma regulação e existe norma sanitária, existe os parâmetros de qualidade da água, parâmetros mínimos de qualidade da água. Isso em âmbito federal? Federal. Ou seja, então os gestores públicos municipais, eles deveriam buscar fazer isso. Né? Sim. O problema olha, o saneamento, o tratamento de água e de esgoto é uma coisa muito cara. Entendi. Por causa da quantidade, né? Não tanto por causa da técnica. Você vê o preço que você paga por metro cúbico de água, é baratíssimo, né? É uma água tratada, uma água, né? Isso, mas para você empreender um negócio desse, primeiro, precisa muito dinheiro. Com muito dinheiro, normalmente são obras públicas, né? Obras custeadas pelo governo, pela sociedade, no fim, né? Pela sociedade. Tem muitos lugares que não precisaria ver isso, né? Podia ser privatizado, para você entender bem o seguinte. Isso. Na verdade, em qualquer lugar que você faz o tratamento, nesse lugar é um monopólio. Sim. Você não vai passar um monte de cano de água de um monte de empresa para poder escolher qual que você vai querer. Então, é um monopólio, só tem uma, em cada região. Então, esse monopólio precisa ser muito bem vigiado, vamos dizer assim, né? Muito bem, precisa ter parâmetros, precisa ser vigiado e remunerado. Então, você precisa buscar essa regulação, que agora é bem interessante, com o novo marco regulatório para todos os... E essa regulação visa basicamente que tem as metas, né, de você universalizar o atendimento, um atendimento igual para todo mundo e a um preço justo que remunere
não vai à falência a companhia, mas também não fique pesado demais. Então, existem essas agências regulatórias. Agora, o que a gente... Isso é interessante falar isso, porque nós não temos um serviço federal de saneamento, mas temos estaduais e municipais. Isso. Nós temos em vários estados os serviços estaduais. Aqui em São Paulo é a Sabesp. Quando a gente fala, sabe, a água da Sabesp. Em Minas Gerais, o meu estado, que eu sou de Minas, é a Copasa. Mas nós ainda temos muitos municípios que o saneamento é municipal. Serviço... Você vai aqui do lado, em Jundiaí, diversos municípios. Chamado serviço autônomo. Serviço autônomo de... Isso. Então, e aí, eu não sei se dá pra gente fazer um juízo. Esse é melhor, ou esse é pior, ou esse é mais barato. Eu sei que há sempre uma resistência das cidades em trazer isso pro Estado. Os municípios não gostam. Eu digo isso porque, na minha cidade, meu pai foi prefeito da minha cidade, em Lavras, e ele tirou o saneamento do município e passou para a Copasa. Sei. Ele foi muito criticado na época por causa disso. Foi muito criticado. Ele falava que... E o meu pai falava, não, nós temos que ter uma companhia grande que possa dar esse suporte, né? Sim. A minha cabeça sempre foi essa, pensando, a Sabesp faz melhor do que, de repente, uma companhia de um município menor. Sim, sim. E é verdade, quanto maior o volume de tratamento, maior é a possibilidade de ter qualidade, né? Você pode ter qualidade ruim em qualquer lugar. É verdade, com qualquer quantidade. Mas uma coisa importante existe norma, existe a qualidade mínima exigida para a água e todas as companhias, pequenas, grandes, médicas, têm que atingir aquele mínimo. Entendi. E isso, eles têm que estar continuamente, é um serviço de análise constante, né? Dia e noite, toda a água que sai... Tem que ser analisada. Está sendo analisada, está sendo monitorada. E aí, para o público, existe o recurso e a gente já viu isso na televisão, né? Começa a chegar uma água ruim, o público vai procurar, né? Vai procurar saber o que aconteceu. Existe uma regulação, existe órgãos fiscalizadores, existe o direito da pessoa. Porque um direito, a saneamento é um direito universal, acho que é um direito universal. Sim, sem dúvida. Saúde, né? Saneamento vem de saúde, então Professor, eu queria agradecer muito o senhor, muito obrigado pelo esclarecimento. Eu acho que deixar a gente por dentro é muito, muito importante isso. Eu acho que esse tipo de coisa na televisão é muito importante, né? Eu acho que agradeço. A gente tem que se usar, eu acho muito bom fazer esse programa, porque a gente usa a televisão, não para ficar fazendo fofoca a tarde inteira, fazendo fofoca, pelo amor de Deus. Para levar coisa, conhecimento na vida das pessoas. Quero agradecer muito. Obrigado pelo seu tempo de ter vindo aqui. Eu que te agradeço também a chance de muito obrigado. Um pouco de Olha, o contato do professor Clóvis é no LinkedIn, Clóvis Chietzi. Isso. Esse é o contato do professor Clóvis Chietzi. Tem um telefone celular, eu não sei, é o telefone dele, é o seu telefone, mas eu posso dar na televisão ou o pessoal vai... Acho que não, né? Porque o pessoal vai ficar enchendo paciência, né? O pessoal vai ficando ligando. Olha, vem aqui que a minha água tá... Não, eu acho que não vou dar, não. Deixa só no LinkedIn. Não adianta reclamar com senão o pessoal vai achar que tem que reclamar para você. Então, não é o professor que vai dar conta. Então, olha, Clóvis Chietzi, no LinkedIn você pode entrar em contato. Ou na Universidade Paulista também. Ou na Universidade Paulista também, para uma palestra, eu acho importante isso. Professor, muito obrigado. Eu que te agradeço também, pai. Obrigado mesmo, viu? Muito bom mesmo. Ótimo, viu?